Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Lugar de adoração, irmãos. Não fique com a boca fechada. Aleluia. Meus amados simpatizantes da fé, estive aqui no encontro de casais, a qual eu vi uma coisa diferente nesta igreja e me contagiei com a igreja. Aleluia. Eu falei assim: Senhor, um dia eu vou pregar aqui. Glória a Deus. A pastora me convidou para pregar naquele domingo. Domingo eu não podia, não tinha avisado o pessoal lá, porque eu tenho culto domingo lá. Mas eu falei: pode marcar que eu vou lá. Na hora que nós fechamos, o Senhor deu a palavra. Já deu a palavra aqui. Tudo que foi entoado aqui está baseado no que a igreja vai receber hoje da parte do nosso Deus. Está ali minha família que veio comigo, meu genro Rodrigo, a Daniela, minha filha, e a minha esposa, a Cleide, e a minha netinha, a Ana Beatriz. Para mim é uma honra, uma família maravilhosa a qual Deus me deu. E Deus também agora me deu uma outra família, que é essa. Pastor, essa semana eu tive uma batalha tão grande espiritual, tão grande, mas tão grande, que eu tinha 1000 motivos para desistir, 1000 problemas para desistir, mas eu tinha uma razão que me fez continuar. Jesus. Eu achei engraçado quando eu cheguei aqui, pastor, eu só vi 2 que vai ser salvo. Jesus. Eu sou o primeiro, deixa eu ver o segundo. É assim que eu creio. Sou grato, irmãos. Sou grato a Deus por este momento, pela vida da pastora, pela vida dos irmãos. É um momento no qual Deus preparou para a gente estar reunido para falar do amor de Cristo. Porque só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor cura. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós era lixo. E Jesus nos pegou e nos transformou em luxo. Aleluia! Para a honra e glória do nome dele. Mas, sem perda de tempo, vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus, em nome de Jesus. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração é uma mensagem muito linda. Se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, e o versículo é 32. Aleluia. Glória a Deus. Esquece, irmãos, esquece tudo lá fora. Aleluia. Tudo. Nós estamos na casa do Senhor, esquece o fantástico, esquece tudo. Se vocês ficarem comigo aqui, eu vou apresentar para vocês um Deus fantástico. Aleluia. Amém? Amém. Marcos 14, 32. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo de número 14, versículo 32. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passa dele aquela hora. E disse: ah, papai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou outra vez dormidos, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder. E voltou a terceira vez e disse:
Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que está perto o que me trai. Coloca a Bíblia sobre a cadeira. Coloca a mão no coração. Vamos orar. Não invalidando a oração da pastora, mas que essa oração venha somar. Em nome de Jesus. Desprende agora da terra. Vamos entrar numa outra dimensão, a qual o Senhor vai falar conosco através do Espírito Santo. Soberano Deus e eterno Pai. Uma vez mais eu entro na sua total e exclusiva dependência, para o Senhor fazer a sua vontade, o teu querer, Pai. Sei que eu não sou digno de estar aqui, mas eu preciso do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, meu Deus, a entender. Eu não sei qual foi o motivo dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Cada um está aqui por um motivo diferente. Eu sei que o Senhor sonda cada coração e nesta noite vai ser diferente, Pai. O Senhor vai bradar neste lugar. Como o Senhor tem me mostrado naquele monte, meu Deus. O Senhor venha trazer, meu Pai, venha trazer, meu Deus, conforto, venha trazer libertação e cura no meio do teu povo. Oramos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. As palmas que louvam o Senhor. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Fala assim para o seu irmão, aponta o dedo de profeta para ele, mas com amor e com respeito. Diz assim para ele: o que não custa nada, não vale nada. Oh glória, aleluia, assim que eu creio. Meus amados, vocês já se perguntaram por que é que Jesus veio à terra? Vocês já se perguntaram, aleluia, louvado, por que vocês aceitaram Jesus? Vocês já sentaram, já fez essa análise? Por que Jesus veio à terra? Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo na minha e na sua vida. Por isso que Jesus deixa bem claro na palavra dele: examinai as escrituras, vós pois dais ter nela a vida eterna, que são delas que me testificam. Se você entrar dentro dos vernáculos dessa palavra, dos princípios bíblicos, você vai entender o porquê Jesus veio à terra e porquê você aceitou ele como Salvador. Muitas das vezes as pessoas falam: eu aceitei Jesus porque pode livrar, salvar. Eu aceitei Jesus para ele poder mudar a minha vida. Irmão, tudo isso é válido, mas é mais profundo ainda. É mais profundo. A palavra de Deus é cheia de revelação. Deus conversa conosco como a gente estamos aqui, mas nós temos que ter um ouvido espiritual para ouvir. Glória a Deus. E com isso é a base da renúncia, da obediência. É verdade. Aleluia. É Deus. E muitas das vezes nós não estamos com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque ele é um gentleman. Ele não é qualquer um igual o diabo que vai chegando e batendo o pé na porta e entrando, não. Ele ainda fala: eis a porta e bate. Maravilha. Aquele que abrir a porta, ele é educado. Por que ele é educado? Porque te deu livre-arbítrio. Você tem escolhas. Deus. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado. Nós lemos aqui um momento difícil de Jesus, mas para nós entender isso aqui, vamos voltar um pouquinho lá atrás. No princípio, Deus criou os céus e terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em outras traduções, movia sobre as águas. Aqui foi a criação do mundo, a qual Deus designou tudo através do poder da tua palavra. A palavra tem poder. Deus disse: haja relva, haja água, haja luz, haja tudo pela palavra. Ele fez tudo do nada. Se o nada obedece a Deus, imagina o tudo. E quando Deus foi criar o ser humano, Deus deu para o ser humano algo diferente. Algo diferente, que nosso corpo é composto por quê? Por 3 fatores: corpo, alma e espírito. Ele fez Adão, depois da conceda Adão tirou Eva. Porque a primeira constituição que Deus criou na terra foi família. E você nasceu no coração de Deus. Por isso que o diabo é doido para destruir família. Se destrói a base da família, a família toda se perde. Mas ele já é derrotado. Nós lutamos contra o inimigo derrotado. Quando ele fez aquele boneco mais lindo que Adão e Eva, deu para ele poder, deu para ele autoridade, e colocou nome em todos os animais, todos os bichos.
E ele tinha o idioma de Deus, ele era inocente, ele era santo. Ele sabia, conversava com Deus, que a alegria de Deus é andar com o ser humano. Esse é o objetivo de Deus para mim e para a tua vida. Ele andava com Adão e Eva e falava, conversava com eles, que a Bíblia diz que vinha toda tardezinha encontrar com eles. Mas do outro lado tinha um arqui-inimigo, invejoso, presunçoso, astuto, e queria colocar uma vírgula na criação de Deus. Ele só colocou uma vírgula, pastor, mas o ponto final quem dá é Deus. E neste momento, ele apersuadiu Eva. O que aconteceu? Eva caiu nos encantos da persuasão de Satanás. Ela pecou, levou o marido a pecar. E Deus viu aqui. Entrou o pecado na terra. A minha Bíblia diz que faz separação do homem e Deus é o pecado. Por quê, irmão? Enquanto a alma daqueles dois homens, aquele casal, estava alimentando a coisa do céu, eles andavam com Deus, falavam com Deus. Mas a partir do momento que a alma alimentou das coisas da terra, criou uma parede entre Deus e eles. Deus envolveu aqueles cidadãos, que eu digo cidadãos, envolvidos naquele pecado todo, Satanás, a serpente, Eva e Adão. A Bíblia não fala em perdão, fala em sentença. Em sentença, pastor. Falou do homem, falou para o Adão, do seu suor comerá. Mulher, tu terá dores de parto. Ô serpente, tu rastejarás o ventre sobre a terra. E você, Satanás, repousa a pior maldição. Não é do homem, é da mulher, que nascerá um que esmagará a tua cabeça. A promessa de Deus. A promessa de Deus. Nascerá um que esmagará a cabeça de Satanás. Ele não dormiu mais. E Deus, no decorrer da história, Deus foi levantando profetas, reis, juízes, para trazer a palavra ao coração das pessoas, mas eles ignoravam a palavra. Ignoravam. E Deus, com seu plano majestoso, sempre alertando o povo na terra, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada antes de revelar seus servos e profetas os seus segredos. E tem um profeta na Bíblia Sagrada, ele enfatiza sobre tudo isso. Isaías, o profeta messiânico. Ele enfatizou Maria, que ia trazer o Filho de Deus. Portanto, está escrito lá, 7,14. Portanto, mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. E no capítulo de número 9, está escrito a 9, sempre está escrito lá. E um menino nos deu, e um filho nasceu. E fala também sobre João Batista, está lá escrito, 40, versículo 3. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas do erro do nosso Deus. Isaías enfatizou todos eles acerca do Messias. Lá em Isaías 53, está escrito lá, versículo 7. Enfatiza a vinda do nosso Cristo na terra. Era desprezado, o mais indigno entre o homem. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Foi dessa forma que Isaías apresentou o Messias na terra. E quando Deus enviou seu filho amado à terra, Deus teve os cuidados minuciosos ao longo da história. Entre os cuidados ao qual Deus teve, Deus criou um idioma, o grego, para que não só o Novo Testamento fosse escrito, mas que fosse alcançado o maior nível de pessoas possível. Mas entre esses cuidados, Deus preparou um silêncio por 400 anos.
nem por tumim, nem por urim, nem por mensagem revelada, nem por voz de profeta. Mas Deus, cuidando do cenário da terra, Deus prepara uma virgem, a qual foi enfatizada Maria, que é visitada pelo anjo do Senhor. Diz que ela concebeu o Filho de Deus. Porque Deus, quando Ele tem um projeto na vida de alguém, irmão, Ele avisa. E avisou Maria. Avisou Maria que ele ia conceber o filho de Maria. A Bíblia diz que ela era justa. O anjo da saúda ela, bendita entre as mulheres agraciada. E quando ele fala isso para ela, ela diz que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela sabia o risco que estava correndo, mas sabia o Deus que ela servia dos seus antepassados. Porque uma mulher grávida, naquela época solteira, era prostituta, repudiada, ou então mendiga, mas ela sabia que estava carregando era o Salvador. Mas não antes de Deus também mandar um anjo visitar Zacarias e Isabel, que era justo diante de Deus, velhos, estéril mulher, avançada idade, traz um dos maiores profetas do Novo Testamento. A Bíblia diz que do ventre de uma mulher não nascerá um profeta como João Batista na terra, maior. Mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meus amados, e quando este filho vem à terra, minha querida irmã, essa irmã aqui tem um dom aqui. Eu queria falar com você o dia que eu estive aqui. Existe, para a mensagem de que Deus está mandando falar um negócio aqui. Pastora, existe dom e dons. O dom, você nasce com ele. O dom, você tem que buscar. Irmã, eu queria te falar, mas não te vi. Você tem o dom do louvor. Você nasceu com ele. Através do seu louvor, vai levantar cadeirante, vai curar cego, vai curar mudo, leproso. Aqueles que chegam perto de você e falam, olhe por mim, você vai pôr a mão. Demônio vai ter que recuar. Você tem um dom. Você não precisa buscar. Você tem um dom. Racastou, Ramandaiaçã, Asculta, Moraxé, Raidoi, Comandaraçuia, Gabiaçé, Rachurastou, Palamanaçu, Rapendou, que Samandaiaxé. Alguém vai te procurar para orar. Ora, e você vai ver o que Deus está falando contigo. Ó, pastor, eu não sei se Deus revelou para a senhora. Eles têm ministério, os dois, tá? Eles têm ministério, tá? Glória a Deus. Tá, o que mais dado, mais cobrado. Deus só levanta quem tem coragem, irmão. É verdade. Aleluia. Louvado Deus. E quando, meus amados, Maria estava gerando o Filho de Deus, dentro do ventre dela, ela já começa a ser perseguida. E dentro do ventre de Isabel, tinha um homem lá que a minha Bíblia diz que ele era cheio de Espírito Santo dentro do ventre dela, que é João Batista. E é muito interessante que quando Jesus está dentro do ventre de Maria, ele começou a ser perseguido também. E ela vai para um lugar, chega lá, ela entra em trabalho de parto. Chega na estalagem, não tem lugar para a estalagem, estava cheia. Ela vai com a manjedoura. Aqui eu aprendo com Jesus o nascimento. Aqui eu aprendo com ele. Numa manjedoura, irmão. Foi o maior ato de humildade. O maior ato de humildade de Jesus não foi ali ter com os 10 leprosos. Não foi ter lavado os pés dos discípulos. Foi o momento mais sacro do Novo Testamento. Não foi ali ter combatido no caminho de Jericó. O maior ato de humildade de Jesus foi na manjedoura. Paulo deixou bem claro aos Filipenses, no versículo 2,6, aleluia, a quem sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. A minha Bíblia diz que essa criança nasce. A minha Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento, tanto diante dos olhos de Deus, como diante dos olhos dos homens.
até 12 anos nós sabemos dele, mas de 12 anos para frente pouco sabemos, pouca informação temos. Até um dia, João Batista batizando no Rio Jordão com uma mensagem de impacto e juízo: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. A Bíblia diz, lá em capítulo 1 do livro de João 29, e no dia seguinte, João viu ele, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai até ele, João aproxima dele e diz: Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, é o Senhor que tinha que me batizar. João, que se cumpra as escrituras. Jesus desce ao Rio Jordão juntamente com João Batista, ele é batizado. Quando ele sai de lá, desce uma pomba tipológica, corpórea, apresentando e apontando o Espírito Santo, e abriu um feixe de luz do céu, e da eternidade ecoou uma voz: este é meu filho amado, a qual me comprazo, a qual tem alegria, a qual tenho prazer. Aqui me chama muita atenção esse versículo, por quê, irmão? Porque ele estava composta a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A minha Bíblia diz lá em Mateus, primeiro que fala: então Jesus foi conduzido ao Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui eu tenho uma palavra atualizada para o coração de cada um. Presta bem atenção, irmão. Ele foi conduzido, ele não foi porque ele quis, ele foi conduzido. Ele foi no deserto e venceu. Porque ele foi conduzido. Outra hora Adão e Eva perderam um paraíso, e ele venceu no deserto. Presta bem atenção, irmão, da forma que nós andamos na presença de Deus. Se nós for conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos ter vitória no deserto. Mas se nós não for conduzidos, nós vamos perder a batalha em qualquer lugar. Aleluia. E quando Jesus saiu dali, Jesus começa a levantar seus arautos, seus discípulos, seu esquadrão de elite: Pedro, Bartolomeu, Natanael e assim por diante. E ele começa a falar para os discípulos: aqui vão começar meu ministério. O primeiro milagre catalogado nas escrituras foi em boda de Caná, a qual Jesus transformou a água no vinho. Ali teve uma transubstanciação, uma substância no outro. Mas interessante aqui, minha querida irmã, que Jesus, aonde ele passava, a multidão o seguia, tanto em Tiro e Sidom como no sul de Israel. E a Bíblia diz também que não era só a multidão que o seguia, pastor, eram os prodígios, os milagres, as maravilhas. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia fala também a respeito de nós: e esses sinais seguirão os que creem. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então a multidão os seguia. Aqui nós podíamos classificar essa multidão em grupos. Tinha o grupo dos necessitados. Necessitados nós podemos descrever em dois grupos: os necessitados físicos e espirituais. Os necessitados físicos, manco, coxo, paralítico, e necessitados espirituais, endemoniados, lunáticos, depressivos. E tem outro grupo, os famintos. Naquela época tinha fome demais, cobrança de impostos era muito grande, tinha muita fome. Então eles ouviam falar de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou a multidão, então muitos famintos iam ter com ele. E podemos destacar outra multidão, pastora, dos mantenedores de Jesus: Zaqueu, José da Arimateia, Nicodemos, Jairo. Podemos também, hoje, no dia de hoje, está assim, ó, esse outro grupo, dos curiosos. Os curiosos. Será que hoje vai ter? Será que o pregador é bom? Será que a pastora é boa? Vamos lá, vai ter milagre, vai ter pão? Eram os saduceus, fariseus, zelotes, assênios. E tinha a família de Jesus. A família de Jesus. Isso é só pela fé que nós vamos entender. Porque no céu Deus tem pai, não, Jesus tem pai, não tem mãe. Na terra ele tinha mãe, não tinha pai. Só pela fé que nós entendemos isso. E tinha os amigos de Jesus. Tinha os amigos de Jesus. Entre uma multidão. Claro, a multidão é composta de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Entre esta multidão só tinha 12. Entre esses 12 só tinha 3. Entre esses 3 só tinha um. Presta atenção, meus queridos irmãos. Para você ter um amigo de verdade, você tem que conhecer uma multidão. Oh, louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. E tinha também uma família
que amava Jesus. E Jesus amava eles. Era famílias de Lázaro. Mas este amor, pastor, não era o amor divino. Este amor é um amor humano. Por que, pastor? Porque o amor divino já tinha se derramado sobre a terra. João 3,16 fala. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Este amor é um amor humano. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele nunca perdeu seus atributos exclusivos. A onisciência, a onipresença, a onipotência, imutabilidade, pré-existência. Ele nunca perdeu seus atributos. E esta família amava Jesus. Jesus tanto amava que Jesus ia para lá carregar suas baterias. Por quê? Porque em Betânia não tinha jogo de interesses. Em Betânia não tinha troca de favores. Em Betânia tinha tapinha nas costas e depois fala por detrás. Em Betânia era sinceridade pura. Lá não entrava o portador do milagre, entrava o amigo da família. Porque Jesus, em todo lugar que passava, as pessoas queriam ele, não por aquilo que ele era, sim por aquilo que ele ia dar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aqui eu abro um gancho para a igreja. Quando eu falei aqui que muitos aceitou Jesus para mudança de vida, para salvação, mas esqueceu, é muito mais profundo, irmão. É muito mais profundo. Que a minha Bíblia vai dizer que o pecado, o salário é a morte. Não é isso? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é Salvador, é Senhor. Então, quando nós colocarmos no coração como Jesus é Senhor da nossa vida, nós vamos ter vitória, com certeza. Mas enquanto nós buscar Jesus só por aquilo que Ele pode dar, não, irmãos. Não, Jesus tem que ter Senhor da nossa vida. Senhor. Depois, Salvador. Prioridade. Quando é Senhor, porque você prioriza esse. Porque quando um mercador ia lá comprar um escravo, aqueles mercadores passaram a ser Senhor do escravo. E Jesus foi lá da cruz do Calvário com um preço bom. A Bíblia diz que foi com um preço bom. Com sangue, não foi com ouro nem prata, com o sangue dele nos comprou. Então ele é nosso Senhor e Salvador. Louvado é o nome do Senhor. Aqui é muito bom falar de Jesus, fazendo os milagres. É muito bom falar de arrastando a multidão, curando os leprosos, demoniados. É muito bom falar isso. Agora vamos falar de Jesus no Getsemane, depressivo. Se ajeita no banco, irmão. Se ajeita. Agora nós vamos decolar. Quem quiser chorar, pode ter chorado. Eu me emociono quando eu prego essa mensagem. Respire fundo. Vamos decolar. Quando Jesus estava ali no Getsemane. É ali, irmãos. Enquanto Jesus estava fazendo isso lá, está muito bom. Agora vamos lá. No Getsemane. Getsemane no grego quer dizer prensa de óleo. Onde a videira verdadeira foi prensada. Aleluia. Antes dele entrar no Getsemane, ele fez a última santa ceia com os discípulos. Só com 11, porque um tinha saído para poder vender ele. E ele fez a última santa ceia e cantou. A Bíblia diz que ele cantou. Imagina a letra desse hino que não está escrita. Imagina. E ele costumava sair sozinho para orar. Esse dia ele levou os discípulos. Ele levou os discípulos. Chegou no Getsemane. Ele entra para orar, deixou os discípulos. Ele começou a orar e voltou. Chamou Pedro, Tiago, João e falou assim: meninos, a minha alma está profundamente amargurada até a morte. Ore comigo. Ele entra de novo para orar. Ele começa a orar. Os seus vasos capilares se romperam. Gotas de sangue, ou melhor, os seus suor transformou em gotas de sangue. Ele fala para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. É possível? É, quando a pessoa está muito depressiva, muito angustiada, ela tem dois fatores. Ou você morre de derrame cerebral, ou morre de problema miocárdico, aceleração do metabolismo acelera muito, então estoura as veias. Mas Jesus não ia morrer nem de derrame cerebral e nem de problema miocárdico. A cruz já estava preparada para ele. Os seus vasos capilares se romperam. E ele fala para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim essa hora. Você nota que nessa pergunta tem um ponto e uma vírgula onde vai ser desferida outra frase. E a outra frase diz: todavia não seja a minha, mas a sua vontade. A vontade do Pai que o Filho fosse para a cruz. A vontade do Pai que o Filho fosse para a cruz. Presta bem atenção aqui.
E ele sai dali do Getsemane enquanto os discípulos dormindo. Tem uma palavra para a igreja aqui novamente. Encontrou eles dormindo. Presta atenção, irmãos. Jesus, ele subiu a ascensão. Ele vai voltar. Será que vai achar nós dormir? Essa morte aqui não é aquela morte que você deita e vai descansar, não. Essa morte, esse sono não é esse sono que você dorme aí, natural, não. Esse dormir aqui é espiritual. Será que nós estamos preparados para a vinda dele? Será que a igreja está lavada e remida no sangue dele? Será que nós estamos preparados como as 5 prudentes? Ou as 5 loucas? E quando Jesus chegou ali, olhou eles dormindo, falou assim: não pode orar comigo sequer, nem uma hora. Basta, é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Ele ouviu aquele monte de passos, aquela multidão vindo em direção a ele, soldados pretorianos para prender. E entre os soldados ele viu lá, que era o discípulo dele, que era Judas. E Judas tinha falado para o sacerdote: aquele que eu dei um beijo é Jesus. Ele chega e deu um beijo em Jesus. Um beijo levar a pessoa para a morte. E Jesus ainda chama ele de amigo. A Bíblia diz que chamou ele de amigo. E Jesus pergunta para os centuriões: a quem buscais? Os centuriões respondem: Jesus de Nazaré. E Jesus responde: eu sou. Mas Jesus ele respondeu como um Deus. Por quê? Porque o que ele fez, eu sou, caiu foi todo mundo. Porque ele respondeu da mesma forma que quando Moisés subiu o monte, falou: Senhor, como eu apresento o Senhor diante daquele povo? Fala para aquele povo que eu sou o que sou e sou. Louvado é o nome do Senhor. E naquele momento, aqueles homens levantam novamente e prendem Jesus. Pedro arranca a espada da cintura e vai cortar a orelha de mal. Aquilo ali já era o bastante para Pedro ser morto. Mas Jesus não deixou Pedro morto. Jesus precisava dele lá na frente depois. Jesus pega a orelha de mal, coloca novamente e fala para Pedro: da espada, coloca a espada na tua barriga, que da espada, aquele que vive da espada morrerá. Se eu precisasse de alguém para me proteger, eu rogaria ao Pai que está no céu, mandava 12 legiões de anjos para poder me ajudar. Já imaginou? 12 legiões de anjos? 6 mil soldados é uma legião. Já imaginou 12? E ali, irmãos, ele é preso. Ele desceu do céu à terra, sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo juiz, fez vítima em defesa. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Sendo glorificado pelos anjos, foi cuspido pelos homens. Ali ele é preso, elevado às autoridades. 6 estágios do julgamento de Jesus. Diante das autoridades judaicas, Anás, Caifás e Sinédrio. E depois não achou nada nele. Diante das autoridades romanas, Pilatos, Herodes e Pilatos, não achou nada. Para atacar ainda aqueles líderes políticos, Pilatos não manda chicotear Jesus. Você acha que chicote é chicote comum? Não. Levou ele para o lugar de tortura. Um pau fincado. Tinha vários fatores que implicavam em torturar uma pessoa. Tirou a roupa de Jesus, deixou só na parte de baixo. Aquilo já era a maior humilhação para o judeu ser visto sem roupa. Amarrou Jesus lá. Um chicote, irmão. 12 tiras na ponta do chicote. Nas pontas tinha osso de carneiro quebrado e limalho de ferro. 12. Ele recebeu 39 açoites. 468 cortes nas costas dele. Eu li, pesquisei isso, a história disso. As pessoas que passavam por esse trajeto, elas morriam durante os açoites. Se conseguisse viver, ficavam loucas. No 10º açoite, Jesus já estava de pendurado. Costumava os olhos ser arrancados, todos dilacerados. Onde aqui desferia o chicote, arrancava pedaço. A história diz que ficou 2 litros de sangue. A base 2 litros de sangue no pé daquele tronco. Jesus já estava ali semi-morto.
tiraram ele dali, com as costas toda afloradas. Você já imaginou, irmão? Seu Cristo? Você já imaginou o que ele passou? Tudo por uma pequena palavra. Amor. O amor ágape, o amor incompreendido. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E ele é enrolado num pano, jogado dentro de uma prisão, por nome de masmorra ou calabouço, onde não tinha, era úmida, não tinha luz do sol, fétida, imunda, cheia de bichos peçonhentos, jogaram lá. Eu no monte, eu perguntei a Jesus, pastor, eu perguntei a Jesus, falei, Senhor, o que passava na mente do Senhor naquele momento? Eu vou no monte todo dia. Ele me respondeu. Eu falo para a igreja. O que o Senhor estava pensando naquele momento, naquele sofrimento todo ali dentro? Eu estava pensando, filho, em você e na minha igreja. Vou falar teu nome. Vou falar teu nome. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo? No outro dia ia ter uma festa. E um preso recebia um salvo-indulto de ser solto. Era costume daquela época soltar o preso no dia dessa festa. E tinha um preso por nome de Barrabás, esse sim, estava lá porque merecia, mas Jesus não. Então, como Pilatos viu que Jesus era o rei dos judeus e arrastava a multidão, ele não quis tomar parcialidade em crucificar Jesus. Deixou para o povo escolher. O povo já estava corrompido. E no outro dia, traz Jesus e Barrabás. A acusação de Jesus: malfeitor, insubordinação, agitador de povo, blasfêmia e sedição. A acusação dele. Essa acusação, pregaram na cruz dele os 3 idiomas: hebraico, grego e latim. O hebraico é língua da religião. O grego, língua da filosofia. E o latim, língua da lei romana. As 3 leis unidas para condenar Jesus. E no dia seguinte, está lá, Barrabás e Jesus. E Pilatos deixou o povo escolher. Naquele momento, irmão, o clamor da multidão prevaleceu, que estava corrompida. O pedido da multidão, a vontade da multidão e a pressão da multidão. E Pilatos simplesmente falou para eles que o sangue desse homem cai sobre vós. Quantos de nós negam Jesus por pouca coisa? Quantos de nós, irmãos? Quantos já retrocederam? Quantos, irmãos? Aleluia, louvado é o nome. Eu perguntei outro dia, passando tanta luta. Alguém de vocês está passando luta ferrenha aí? Levanta a mão. Está passando luta, irmão? Parabéns. Está passando luta? Parabéns. Eu tenho uma palavra para você aqui. Você está passando luta e batalha porque você é um bom soldado. É um bom soldado. Só um bom soldado passa uma batalha. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E lá Gedeão com 300. E os outros? Os acovardes correram. Os outros que não vigiaram saíram fora. Agora aqueles verdadeiros soldados permaneceram por lá, venceu sem tirar uma espada da bainha, com cântaro e água. Então Deus, como eu disse aqui, Deus pega quem tem coragem, quem trabalha. Porque a Bíblia diz: aquele que larga a mão do arado é digno de ser meu discípulo. Aleluia. E no dia seguinte, está lá Jesus e Barrabás. E quando a multidão escolheu Barrabás, crucifique Jesus, solte Barrabás. E quando Pilatos fala isso, que o sangue desse homem cai sobre vós. Aqueles soldados pretorianos possessos de demônios, pega Jesus de qualquer jeito, arranca aquela capa que estava envolvida no corpo dele, aquelas feridas floradas, tudo novamente. Foram lá, pegaram uma coroa de espinho de 9 centímetros, mais duro, que poderia furar uma madeira, puseram na cabeça dele, bateram com a cana, aquilo, o espinho chegou lá nas pálpebras dos olhos dele. E ainda zombaram dele: tu não és o rei? E ele calado.
Há momentos que o silêncio é mais eloquente do que palavras. Porque o silêncio pode dizer algo que as palavras não podem. Aleluia. Louvado a Deus. Pegaram um pedaço daquela cruz. Que a cruz era feita 5 dias antes. 5 dias antes da crucificação. Ela já vinha com os furos do tamanho do preso. Aquela cruz é de Barrabás. E minha e sua. Misto, pegaram e jogaram nas costas de Jesus. A Bíblia diz, mas ele já estava debilitado, com sede, com fome, perdendo sangue, fraco, carregando aquilo. A Bíblia não diz, mas a história diz que caía. Sangue dele ficava para trás, as pessoas que eram enfermas passavam, era curado, em cima daquele sangue era curado. Até no momento difícil, Jesus ele curava as pessoas. Aí apareceu, porque quando tinha essa festa, vinha gente de todo enquanto é parte da terra, nessas festas. E tinha um homem por nome de Sirineu, o único negro daquela época. Eles, para humilhar Jesus, mandou Simão Sirineu ajudar a carregar a cruz. Eu tenho uma palavra para você, e Sirineu era estrangeiro. Eu tenho uma palavra para a igreja aqui novamente. Meus irmãos, que aqueles mais próximos de vocês, que não te ajudam a carregar a sua cruz, Deus vai enviar um estrangeiro para ajudar você a carregar a cruz. Na via dolorosa. Aleluia. E quando chegou lá no Gólgota, do Monte da Caveira, eu fui pesquisar o que era o Monte da Caveira. Pessoas que eram crucificadas naquela época, eles nem dignos de ser enterrados não eram. Eles apodreciam lá pregados na cruz. Ah lá, Jesus lá vai para lá. E quando chegou no Gólgota, no Monte da Caveira, a outra parte da cruz estava lá. Pegaram aquela que estava com Jesus, jogou em cima da outra, aí fizeram uma cruz. Aí vai pregar Jesus. Cravos, 17, 18 centímetros. Perfurando a mão dele. O primeiro buraco foi fácil. Foi fácil, já estava furado. E o segundo, ele era menor do que o Barrabás aí. Puxaram ele. Você acha que eles vão tratar um condenado bem? Claro que não. Puxaram ele. Levou ele no buraco, pregaram. Agora vão pregar os pés. As costas dele afloradas. A cruz sem aparelhar, cheia de farpas. Você já imaginou? Você já imaginou? A dor, é uma tristeza, a angústia, aquele momento difícil da vida dele. Tudo por causa de uma promessa. Tudo por causa de uma promessa. Aleluia. E quando jogaram ele dentro daquele buraco, quando o tronco bateu lá dentro do buraco, a cruz expandiu para frente. Ele foi para frente, começou a se sufocar. E Jesus sabia do sacrifício, e carne sufocada dele não aceita o sacrifício. O que ele fez? Ele pegou as pontas dos cravos, fechou a mão e foi para trás. Aí sim ele viu. Ele foi crucificado na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E da hora 6ª, hora 9ª, de meio-dia às 3, foi trevas sobre a terra. As pessoas morriam de asfixiado, esgotamento, hemorragia, dores, você nem imagina. Nem imagina. Você acha que é só vocês que passam problema? Não. Jesus passou maior. E venceu e disse que nós recebemos também. Aleluia. Louvado. Durante essas 6 horas que ele estava pregado ali, ele preferiu 7 palavras. 7 palavras, pastor. 3 delas foi para as pessoas. Palavras de perdão. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Palavras de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de afeição. Mulher, eis aí o teu filho. Uma palavra para Deus. Deus meu, por que me desamparaste? 3 palavras para ele, para si próprio. Palavras de agonia, eu tenho sede. Palavra de vitória, está consumado. Palavra de rendição, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Açoia maracéia, ranaia suca, mandaceia. Oh, aleluia.
o astro rei deixou de brilhar. Jesus ficou pregado na cruz, mas o Cristo saiu de dentro dele, que o Cristo é imortal. A Bíblia diz que ele desceu às regiões mais baixas, libertar os cativos, cativeiros que morreram antes dele, os santos que morreram antes dele. Ele dá um tapa na morte e fala para a morte: onde está seus aguilhões, morte? Me dá a chave aqui. Foi lá e abriu a tumba e falou assim: sai para fora, Jeremias. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou o olheiro e você continua sendo vaso. Sai para fora. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Sai para fora, Daniel. Sai para fora. Deu glória. Sai para fora, Daniel. Sai para fora, Daniel. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Sai para fora, Misael, Ananias e Azarias. Quem és tu, Senhor? Eu sou o quarto homem da fornalha. Louvado é o nome do Senhor. Glória. Sai para fora, Davi. Quem és tu, Senhor? Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Chegou na última tumba e abriu. Tinha um barbudo e cabeludo lá dentro. Ele pegou, abriu a tumba. Sai para fora, João. Senhor, mas quem és tu? Não me conhece, João? Senhor, da última vez que eu te vi era só um cordeiro. Agora eu vejo que tu és o leão da tribo de Judá. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ainda ficou depois, ele estava ressuscitado, não glorificado. Ele estava ressuscitado. O corpo dele não tinha sangue, ele ainda ficou 40 dias na terra. Dentro desses 40 dias tem milagre que a Bíblia diz que não tinha lugar de colocar. Ele poderia chegar, fechar essas portas, tudo que ele entrava. Não era um fantasma. Ele estava com o corpo ressuscitado. Ressuscitado. Então ele estava lá em Maús com os dois discípulos. E Tomé está duvidando dele aqui. De lá ele veio até aqui, meteu a mão na cara de Tomé e falou assim: Tomé, não seja crente, mas que crente. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creu. Louvado é o nome do Senhor. E quando ele foi subir a ascensão, tinha uns 500 pessoas reunidas, vendo ele subir com a nuvem, e esse perdendo ele. Chegou 2 anos atrás dos discípulos e disse: varões galileus, por que está olhando para aquele que vai? Que ele vai voltar. Aí ele subiu com o corpo ressuscitado. Ô irmão, vem cá. Eu quero ver se vem aqui. Esse você aqui, vem cá. Vem cá. Vocês entenderam. Fica aí, irmão. Pode ficar aí, pode ficar aqui. Vocês entenderam. Presta atenção. Ele subiu com o corpo ressuscitado, não glorificado. Quando ele chegou nas portas do céu, veio os anjos pensando que ele era um intruso. Quando bateram o olho nele, está escrito lá em Salmos: levantai as portas das vossas cabeças, levantai a entrada eterna, que entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos poderoso. Ele é o poderoso Rei da Glória. As portas do céu se abrem. Ele entra. Quando ele entrou na porta do céu, o corpo dele é glorificado. E quando ele chega, vê o Pai vê ele. Quando você fica muito tempo sem ver alguém que você ama, quando você vê, o que você quer fazer com ele? Presta atenção. Jesus fala: Pai, eu prometi para eles o Espírito Santo. Está escrito lá em João 14,16: eu rogarei ao Pai que eles dêem um consolador para que convosco para sempre. E Deus fala assim para ele: eu vou enviar o Espírito Santo. Está escrito na Bíblia: ficar em Jerusalém, dentro do alto, fosse revestido de poder. Obrigado. Aleluia. E o que aconteceu? Nós perdemos a conexão lá no Éden pelo pecado. Aqui Jesus Cristo nos restituiu. Jesus Cristo nos ligou novamente no céu. Ligou novamente no céu através do ato dele.
Vocês estão me entendendo? Ligou de novo. Nós tínhamos pedido a conexão do céu através do pecado. Ele fez tudo isso, irmão, para que nós pudéssemos hoje estar conectados, restituídos com Deus no céu. Se coloque sobre os pés. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Maravilha, Senhor. Lindo, meu Deus. Meus amados, aqui eu já estou encerrando. Eu fico muito feliz de ver uma igreja fervorosa. Aleluia. Uma igreja que tem a presença nítida do Espírito Santo. Obrigado. Eu sei que tem um preço a ser pago aqui. Um preço a ser pago. Que o anjo da igreja, a pessoa de oração, a pessoa que é admirável espiritualmente. Então, por isso que está essa maravilha, essa bênção de Deus na igreja aqui. Porque é uma igreja séria, é uma igreja respeitada. Então, meus amados, não deixa perder essa essência. Não deixa. Amém, meus amados? Assim, a pastora, sou grato, senhora, por tudo, tá? Sou grato, não sou um pregador, só sou um servo do Senhor para servir Ele. E sou grato pela vida de cada um. E peço aos irmãos que aplaudam o nosso Jesus. Que é bom